Odeio os Indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917, parte 20. Intransigência, tolerância. Intolerância, transigência. Intransigência é não permitir o uso de meios inadequados e de natureza diversa ao fim que se quer atingir. A intransigência é o predicado necessário do caráter. Ela é a única prova de que determina a coletividade existente como organismo social vivo. Ou seja, possui um fim, uma vontade única, um pensamento maduro, porque a intransigência exige que cada parte singular esteja em coerência com o todo, que cada momento da vida social seja harmonicamente pré-estabelecido, que tudo tenha sido pensado. Exige, portanto, a existência de princípios gerais claros e distintos, e que tudo o que é feito dependa necessariamente deles. Assim, para que um organismo social possa ser disciplinado de maneira intransigente, é necessário que exista uma vontade, um fim, e que o fim seja racional, verdadeiro, não uma ilusão. E mais, é preciso que todos os componentes singulares do organismo estejam persuadidos da racionalidade desse fim para que ninguém possa descuidar da disciplina em relação a ele. Os que desejam a observância da disciplina, além do mais, podem demandá-la como cumprimento de uma obrigação livremente estabelecida, uma obrigação fixada e seguida até pelo mais recalcitrante. Dessas primeiras observações resulta que a intransigência na ação possui como pressuposto natural a necessidade da tolerância na discussão que precede a deliberação. As deliberações estabelecidas coletivamente devem ser racionais. A razão pode ser interpretada por uma coletividade? Certamente o único delibera, encontra a razão, a verdade, mais rápido que uma coletividade, porque o único pode ser escolhido entre os mais capazes, entre os mais bem preparados para interpretar a razão, enquanto a coletividade é composta por elementos diversos, preparados em graus diferentes para compreender a verdade, desenvolver a lógica de um fim, fixar os diferentes momentos pelos quais é preciso passar o alcance do próprio objeto. Tudo isso é verdade, mas é também verdade que o único pode se transformar em tirano ou ser visto como um, e a disciplina por ele imposta pode se desagregar, pois a coletividade a recusa ou não compreende a utilidade da ação, enquanto a disciplina fixada pela própria coletividade aos seus membros, mesmo que tardia em sua aplicação, dificilmente fracassa em sua efetividade. Os componentes de uma coletividade devem, portanto, entrar em acordo entre si, discutir entre si. Esse deve, por meio da discussão, realizar uma fusão dos ânimos e das vontades. Os elementos singulares de verdade que cada um carrega devem ser sintetizados em uma verdade complexa e ser a expressão integral da razão. Para que isso aconteça, para que a discussão seja exaustiva e sincera, é preciso a máxima tolerância. Todos devem estar convencidos daquela verdade e da necessidade absoluta de sua implementação. No momento da ação, todos devem concordar e apoiar, pois no fluir da discussão um acordo tácito foi-se formado, e todos se tornaram responsáveis pelo fracasso. É possível ser intransigente na ação apenas se na discussão existiu tolerância, se os mais preparados ajudaram os menos preparados a escolher a verdade e as experiências singulares foram compartilhadas, se todos os aspectos do problema foram examinados e nenhuma ilusão foi alimentada. Os homens estão prontos para agir quando estão convencidos de que nada foi ocultado deles, de que não foi criada nenhuma ilusão, voluntária ou involuntariamente. Quando, sendo necessário algum sacrifício, eles sabem de antemão que este pode ser necessário. Quando, sabendo das boas possibilidades do sucesso de sua ação, conhecem os cálculos exatos das probabilidades de sucesso e insucesso, entre os quais reconhece os bons números do primeiro. Por outro lado, sabendo das chances maiores de fracasso, reconhecem essa probabilidade, presente amplamente na atividade crítica, que é desenvolvida em comum. Sem subterfúgios, sem imposições, inquietações não desenvolvidas ou chantagens morais.
Naturalmente, essa tolerância, método de discussão entre homens que estão fundamentalmente de acordo e devem encontrar coerência entre os princípios comuns e a ação que deverão desenvolver em comum. Não tem a ver com a tolerância entendida vulgarmente. Nenhuma tolerância com o erro ou despropósito. Não é possível ser tolerante quando se está convencido de que alguém insiste no erro e foge da discussão. Se recusa a discutir e sustentar, afirmando que todos têm o direito de pensar como quiserem. Liberdade de pensamento não significa liberdade de errar e vacilar. Nós somos contra a intolerância, que é combinação de autoritarismo e idolatria, pois ela impede qualquer acordo durável, impede que sejam fixadas as regras para a ação moralmente obrigatória, as quais se podem existir com a participação livre de todos. Essa forma de intolerância leva necessariamente à transigência, à incerteza, à dissolução dos organismos sociais. Quem não pode ser convencido de uma verdade, quem não pode se libertar de uma imagem falsa, quem não recebeu ajuda para compreender a necessidade de uma ação, cederá diante da primeira dificuldade brusca para realizar seus deveres. A disciplina não será mantida e a ação fracassará. Por isso fizemos estas aproximações: intransigência, tolerância, tolerância, transigência. Odeio os indiferentes, por Antônio Gramsci, escritos de 1917, parte 21, por uma associação de cultura. Pessoalmente e também em nome de muitos outros, ratifico a proposta do companheiro Pellegrino da criação de uma associação de cultura entre os companheiros de Turim. Acredito que, apesar do momento pouco favorável, essa proposta possa ser bem efetiva. São muitos os companheiros que, por imaturidade de suas convicções e intolerâncias ao necessário trabalho cotidiano que é preciso desenvolver, se afastaram das organizações e se deixaram levar por divertimentos. Na associação, encontrariam uma satisfação para as suas necessidades instintivas, um lugar de descanso e de formação que os aproximaria do movimento político do nosso ideal. Essa iniciativa, a qual todos os companheiros a apoiariam, poderia ser uma solução também para o problema dos companheiros registrados em seções distantes, nunca resolvido devido à dificuldade de encontrar um campo de interesse comum no qual possam desenvolver sua atividade. Bartolomeu Boto. O Avante de Turim recebeu com simpatia a proposta de Pellegrino, bem como as adesões que ela suscitou. Consideramos oportuna desenvolver e apresentar aos companheiros de maneira organizada os elementos de grande interesse que Boto apresenta nessa carta. Em Turim, falta qualquer organização de cultura popular. Sobre a Universidade Popular é melhor não falar. Essa nunca esteve viva, nunca teve uma função que correspondesse a uma necessidade. É de origem burguesa e responde a um critério vago e confuso de humanitarismo espiritual. Possui a mesma eficácia das organizações de beneficência, que acreditam que com um prato de sopa podem satisfazer as necessidades fisiológicas dos desgraçados, que não podem se alimentar e despertam a piedade do tenro coração dos seus senhores. A associação de cultura que os socialistas têm de promover deve possuir escopos de classe e limites de classe. Deve ser uma instituição proletária, com finalidades explícitas. O proletariado, em certo momento de seu desenvolvimento e história, percebeu que a complexidade de sua vida exige um órgão necessário e o cria com suas forças, com sua boa vontade para seus próprios fins. Em Turim, o proletário alcançou um ponto de desenvolvimento que é dos mais altos, senão o mais elevado da Itália. A seção socialista, em sua atividade política, alcançou uma individualidade distinta de classe. As organizações econômicas são fortes. Por meio da cooperação foi possível criar uma instituição forte como a Aliança Cooperativa. Em Turim, portanto, compreende-se o nascimento e a necessidade sentida de integrar a atividade política e econômica com um organismo de atividade cultural. A necessidade de integração nascerá e deverá se impor também em outras partes da Itália, e o movimento proletário a realizará de maneira compacta e energética.
Uma das mais graves lacunas da nossa atividade é a seguinte: nós esperamos a situação imediata para discutir os problemas e para fixar as diversidades da nossa ação. Constrangidos pela urgência, oferecemos aos problemas soluções apressadas, no sentido de que nem todos os que participam do movimento se apoderam em termos exatos das questões e assim seguem por espírito de disciplina e por confiança que nutrem pelos dirigentes uma diretriz fixada, mas que por uma convicção íntima, por uma espontaneidade racional e por esse motivo que em todo momento histórico importante sofremos com os desequilíbrios, os abrandamentos, as brigas internas, as questões pessoais. Isso explica também os fenômenos de idolatria que são um contrassenso em nosso movimento e fazem com que volte pela janela o autoritarismo que expulsamos pela porta. Não está difundida a convicção acabada. Não existe qualquer preparação de base que permita a deliberação rápida a todo momento, que permita acordos imediatos, efetivos, profundos e que reforcem a ação. A Associação de Cultura deveria organizar essa preparação, criar essas convicções, desinteressadamente, ou seja, sem esperar o estímulo imediato. Deveria discutir tudo o que se interessa ou pode interessar um dia ao movimento proletário. Além disso, existem problemas filosóficos, religiosos, morais que a ação política e econômica pressupõe, sem que os organismos econômicos e políticos possam, por si só, discutir e propor soluções próprias. Esses problemas são de grande importância. São eles que determinam as chamadas crises espirituais, que produzem de quando em quando os chamados casos. O socialismo é uma visão integral da vida, possui uma filosofia, uma mística, uma moral. A associação seria o lugar da discussão desses problemas, de seu esclarecimento, de sua propagação. Com ela seria resolvida em grande medida a questão dos intelectuais. Os intelectuais representam um peso morto em nosso movimento, porque não possuem em seu interior um papel específico, adequado à sua capacidade. Encontrando esse papel, seria colocado à prova o seu intelectualismo, bem como sua inteligência. Realizando esse Instituto de Cultura, os socialistas golpeariam em cheio a mentalidade dogmática e intolerante fomentada no povo italiano pela educação católica e jesuíta. Falta no povo italiano o espírito de solidariedade desinteressada, o amor pela livre discussão, o desejo de pesquisar a verdade com meios unicamente humanos, ou seja, com a razão e a inteligência. Os socialistas ofereceriam um exemplo ativo e prático, contribuiriam fortemente para suscitar um novo costume, mais livre e desinteressado que o atual, mais disposto à aceitação dos seus princípios e dos seus fins. Na Inglaterra e na Alemanha existiam e existem associações poderosas de cultura proletária e socialista. Na Inglaterra é especialmente conhecida a Sociedade Fabiana, que aderia à Internacional. Ela possui como tarefa a discussão profunda e disseminada dos problemas econômicos e morais que a vida impõe ou deverá em algum momento impor ao proletariado, e conseguiu colocar a serviço dessa atividade civilizatória e de liberação dos espíritos uma grande parte do mundo intelectual e universitário inglês. Em Turim, devido ao ambiente e à maturidade do proletariado, seria possível e necessário criar um primeiro núcleo de organização de cultura puramente socialista e classista, para ser, ao lado do Partido e da Confederação do Trabalho, o terceiro organismo no movimento de reivindicações da classe trabalhadora da Itália. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.